Primeiro, boa noite a todos. Eu queria dar as boas-vindas a vocês para a primeira edição dos debates legislativos aqui do Juntos Somos Mais Rio. Para quem não conhece bem o grupo, e a gente tem vários convidados hoje que não são do grupo, são convidados dos membros do grupo, nós somos aproximadamente 220 participantes, todos apaixonados pelo Rio de Janeiro. Nós somos cidadãos profissionais das mais variadas formações, origens e colorações físicas e ideológicas. Não somos partidários de nada. Nós somos médicos, economistas, jornalistas, professores, funcionários públicos. É mais ou menos a formação básica do grupo. O que nos une é o nosso compromisso de lutar para ver o Rio de Janeiro voltar a ter o protagonismo que merece, voltar a ser um lugar excelente, como é o nosso mote, para viver, trabalhar, empreender e visitar. Antes de mais nada, a gente quer agradecer a todos que estão aqui, né? E também nos desculpar. Agradecer aos candidatos pela sua disponibilidade de vir esclarecer seus projetos. Você tem que desligar o seu dispositivo. Tem uma voz entrando aí. Quem é? Por favor. E seus projetos de mandato. Agradecer ao doutor José Vilar, que nos cedeu a infraestrutura técnica de sua empresa e também o apoio dos seus competentes profissionais, que colocaram isso no ar. Eu não entendo nada disso. Nos desculpar por isso, né? Por eventuais falhas nossas. Eu nunca mediei debate algum, muito menos político. E, aliás, isso não é um debate, né? Isso é mais uma troca de ideias, um bate-papo com os candidatos. Eu conto com a sua generosidade, então. Aqui nós não estamos interessados em debate ideológico, mas nós queremos saber como os candidatos aos cargos legislativos, que até em função dos orçamentos públicos são tão ou mais importantes do que o executivo, pretendem agir para mudar a situação do Rio de Janeiro. É isso que a gente quer ouvir de vocês. Tá? O que a nossa plateia está querendo mesmo é saber quais são os projetos e prioridades dos candidatos e como vocês pretendem implementá-las, né? Porque a gente escuta muito de políticos diversos que vão fazer isso, vão fazer aquilo outro e, na verdade, não tem um projeto de mandato, vamos dizer assim. Bom, vamos ver o formato da reunião para a gente poder trabalhar. Os debates vão ocorrer todas as quartas-feiras até o fim de setembro, fora 7 de setembro, que, em função do feriado, vai ser na véspera, no dia 6. Vão ser transmitidos para o grupo, Juntos Somos Mais Rio, e para os convidados, né, via streaming, e no dia seguinte entra uma transmissão pelo YouTube, para dar uma editada e não ficar uma coisa muito, muito chata. Né? Portanto, o YouTube não está sendo ao vivo, amanhã deve entrar. Tá? Em cada debate vão estar sempre um candidato a senador, um candidato a federal e um candidato a estadual. Cada um vai ter 20 minutos para se apresentar e anunciar seus principais projetos. Na sequência, a gente vai fazer, então, uma sessão de perguntas. Nessa sessão de perguntas, nós vamos pedir, inclusive, que o Conte responda primeiro, porque ele tem que sair. Ele já deixou antes que precisava sair um pouco mais cedo. Então, tem algumas perguntas específicas para o Conte que a plateia mandou, que eu vou pedir que ele responda primeiro. Tá? Essa sessão de perguntas deve demorar 40 minutos, eu creio, menos de 1 hora. Aliás, nós temos que encerrar com 1 hora, porque é o prazo do nosso link. Nós vamos controlar os tempos de resposta, não como debate de televisão, mas para que vocês todos consigam expor seus pontos de vista e que caiba o maior número de assuntos possível. Né? Nós estamos calculando que vocês precisem responder para caber o que nós programamos, alguma coisa em torno de 4 minutos. Por favor, não passarem disso. Tá? Se o tempo for insuficiente para perguntas adicionais dos participantes, porque tem gente que provavelmente vai mandar pergunta por escrito para o grupo, que é o que está combinado, nós vamos tentar agrupar e priorizar por temas mais relevantes e serão endereçados se der tempo. Eu acredito que não dê. Tá? As perguntas adicionais devem ser encaminhadas, repetindo, ao grupo, por escrito. Não haverão perguntas
ao vivo, até porque nós não sabemos controlar isso. Bom, esclarecimento. A seleção dos candidatos, hoje estão aqui o Molon, o Rangel e o Conte, são feitas a partir de demandas dos participantes do grupo. O pessoal se manifestou, pediu candidatos e, pela disponibilidade de vagas, os 3 primeiros estão sendo esses. As perguntas, mais ou menos, a mesma coisa. Quer dizer, o pessoal mandou uma série de perguntas por escrito, que, quando eram temas comuns, a gente juntou, agrupou, editou um pouquinho para fazer isso acontecer. E é isso, gente, não preciso falar mais nada. Agora é com vocês. Bom debate a todos. Eu gostaria de pedir primeiro ao candidato Molon para se apresentar. Muito obrigado, Márcio. Eu quero cumprimentá-lo, quero agradecer o honroso convite para fazer parte desse debate. O prazer também de estar aqui com 2 pessoas que eu admiro e com as quais eu tenho o prazer de caminhar nessas eleições. Eu tenho a honra de ter o apoio do Cidadania para a nossa candidatura ao Senado e sou muito grato por isso, estou muito feliz com isso, porque o Cidadania é um partido de gente séria, de gente honrada e de gente que leva a vida política a sério como uma missão, como um serviço que se deve prestar ao país. E eu sou testemunha disso, por exemplo, em relação ao deputado Conte Bittencourt. Quero cumprimentá-lo e quero falar do meu prazer de reencontrá-lo aqui nessa live, né? Eu fui deputado estadual com o deputado Conte de 2003 a 2010, 2 legislaturas, e sou testemunha do trabalho sério, dedicado, atento, honrado, digno, que ele fez na Assembleia Legislativa, especialmente em várias áreas, mas uma delas na área da educação, que é uma área que ele conhece profundamente, a que dedicou a sua vida toda e lutou, e eu sou testemunha disso, pela educação pública com unhas e dentes nos anos em que estivemos juntos. Trabalhamos juntos por essas causas e por outras, para o nosso Rio de Janeiro, como o Márcio mencionava. Eu quero também, Márcio, saudar a sua iniciativa de, com esse grupo, promover esse debate, promover esse encontro, e como é bom encontrar gente apaixonada pelo Rio, gente que quer ver o Rio voltar a dar certo, o Rio voltar a desempenhar o papel que pode desempenhar perante o país, a ser um lugar bom para se viver, para se criar família, para produzir, para sonhar e para construir um futuro diferente. Então, o meu muito obrigado a você e a todo o grupo que organiza esse encontro pelo honroso convite. E também o meu prazer de estar aqui com o Ricardo Rangel, com quem já me encontrei em algumas atividades e de quem tenho a honra também de ter o apoio para o Senado Federal. O Ricardo é alguém comprometido com o país também, já foi candidato uma vez e, felizmente, não desistiu desse sonho de disputar eleições e poder servir ao país na Câmara dos Deputados. O Brasil precisa de gente boa na política. Em geral, a gente olha para a política com desconfiança pelos maus exemplos, e isso nos faz crer equivocadamente que a política não é lugar de gente de bem. E, ao contrário, eu me lembro muito de uma frase do Martin Luther King, que é uma frase que me chama muita atenção. Ele dizia que o que o assustava não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E acho que isso se aplica ao Brasil e se aplica ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está numa situação dramática, o Rio de Janeiro vai muito mal. Nós tivemos um sopro, né, de melhora por conta da venda do último ativo importante que o Rio de Janeiro tinha, que é a SEDAI. Então, nós estamos vivendo mais ou menos como alguém que quebrou, mas vende os últimos bens e dá uma festa cara, não é? Quer dizer, que usa aquele dinheiro para dar um último suspiro, mas que vê a aridez das suas dificuldades logo ali à frente. Então, o Rio de Janeiro vive um momento muito delicado, muito difícil, e por isso é preciso juntar todas as pessoas que têm compromisso com o Rio de Janeiro, com interesse público, com recuperar o nosso Estado, nessa tarefa de recuperar o Rio. E por isso que, para mim, é um prazer estar ao lado do Conte, do Ricardo Rangel, e aqui ao lado de vocês, Márcio, nesse debate, para pensar caminhos para o Rio de Janeiro. Eu peço licença para me apresentar. Eu sou professor de Direito da PUC
Eu sou formado em História pela UF, em Niterói, terra do Conte, onde fiz também o meu mestrado em História das Ideias Políticas. Fui professor da rede pública e privada de educação, ensino fundamental, ensino médio. Dei aula, por exemplo, na Escola Municipal Jorge Pfister, uma escola da rede municipal aqui do Rio de Janeiro. Dei aula no Colégio de São Bento, tudo isso de História. E depois descobri a vocação para a política. Descobri o desejo de servir ao meu país e ao meu Estado na política. E aí decidi fazer Direito. Fiz uma nova faculdade, me formei em Direito na PUC do Rio de Janeiro, onde hoje leciono, e concluí recentemente, no ano passado, o doutorado em Direito Público pela UERJ. Então, essa é a minha formação profissional. Fui 8 anos deputado estadual e, nos últimos 12, fui deputado federal. Nessa última legislatura, eu fui líder da oposição ao governo Bolsonaro em 2019 e líder da oposição novamente ao governo Bolsonaro em 2021, na Câmara dos Deputados. Em 2020, eu fui líder do PSB, do meu partido. Eu teria, Márcio, uma reeleição, eu diria, praticamente garantida, se fosse candidato, mais uma vez, a deputado federal. Mas eu não acho razoável que os 3 senadores do Rio de Janeiro sejam representantes do bolsonarismo. Eu acho que é preciso recuperar uma das vagas do Senado para o outro campo, para o campo que defende a democracia. Para o nosso campo, de pessoas progressistas, pessoas de centro-direita, pessoas liberais na economia, mas que não concordam com esse modelo de governo que coloca a vida das pessoas em risco, que negou a ciência, que atacou as universidades, que perseguiu os artistas e que, sobretudo, quer suprimir as liberdades e os direitos individuais. Nunca a liberdade de imprensa foi tão ameaçada. Os jornalistas foram agredidos, foram ameaçados, foram escorraçados, a liberdade de expressão foi posta em xeque e nós nos deparamos com a ridícula situação de nos perguntarmos se haverá golpe ou não. É algo impensável, inacreditável. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos a esse ponto. Isso, para mim, era uma coisa dos livros de história, os golpes de Estado. E nós voltamos a ter essa preocupação. Os 3 senadores do Rio de Janeiro defendem esse governo. O senador cuja vaga estará em disputa, Romário, defende esse governo. Romário é bolsonarista. Ele apoia o atual presidente da República. Ele fará campanha com o atual presidente da República. Ele fará campanha para o atual presidente da República. Eu não. Eu sou oposição ao presidente da República, represento o campo democrático nessa disputa e quero retomar uma das vagas para esse campo, para o campo dos que defendem a democracia. O Rio de Janeiro já teve pessoas no Senado que o orgulharam. Eu me lembro, por exemplo, de Arthur da Távora, que foi uma grande referência no Senado, alguém que era ouvido pelo país, um debatedor, um intelectual, um pensador. Eu me lembro de Darcy Ribeiro, uma grande referência da nossa educação, e também um pensador do Brasil, um grande antropólogo. Hoje em dia, o Rio de Janeiro passa vergonha no Senado. Onde estavam os senadores do Rio de Janeiro quando foi feita a CPI da Covid para defender a vida dos brasileiros e obrigar o governo a comprar vacina? Nenhum deles estava na CPI da Covid. Aliás, tinha um que estava, o senador Flávio Bolsonaro, que ia à CPI para prejudicar os trabalhos da CPI, que aparecia na CPI para atrapalhar os trabalhos. Não é razoável que o Rio de Janeiro continue nessa posição de passar vergonha, por exemplo, em situações como essa. Onde estavam os senadores do Rio de Janeiro quando se coletavam assinaturas para a CPI da educação, para apurar os desvios, a corrupção na educação, né? Barras de ouro, pedido de dinheiro em troca de facilitar o acesso ao ministro da Educação? Não estavam atuantes, estavam escondidos. Onde estavam os senadores do Rio de Janeiro quando a democracia era e continua sendo ameaçada? Estavam do lado do presidente da República e não do lado da democracia. Isso tem que acabar. Nós precisamos de um senador que defenda o Rio de Janeiro no Senado, que lute pela democracia, que tenha um compromisso com a ética na política e, ao mesmo tempo, defenda o nosso Estado, traga recursos para o nosso Estado, traga projetos, traga investimentos, traga oportunidades para a nossa juventude,
que precisa de um horizonte. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro foi sendo esvaziado, crise após crise, problema após problema, com os governadores anteriores e também com o atual. Então, a gente precisa de uma representação no Senado, que é a Casa dos Estados, que defenda o Rio, que lute pelo Rio, que brigue pelo Rio. Lá no Congresso Nacional, a representação do Rio de Janeiro no Senado faz muito pouco pelo Rio. Se não, vejamos, o filho do presidente da República, fez a sua carreira aqui no Rio. O que é que ele trouxe para o Rio de Janeiro? Qual foi o investimento? Quem sabe dizer um projeto, uma proposta que tenha sido trazida pelo senador Flávio Bolsonaro para o Rio de Janeiro? Eu não me lembro de nenhuma, sinceramente. Quem é que sabe o que é que o senador Romário fez pelo Rio de Janeiro? O que é que ele defendeu? O que é que ele conquistou para o Rio de Janeiro? Nada. Um senador omisso, ausente, e omissão e ausência na política é imperdoável. Quando o jogador de futebol fez gols para o Brasil, jogava parado na área, mas pelo menos fazia gols a favor do Brasil. Lá no Senado, a sua omissão, a sua ausência, tem representado gols contra o Rio de Janeiro e o Brasil. Então, nós precisamos de um senador que brigue pelo Rio, que lute pelo Rio, que fiscalize a aplicação dos recursos públicos, que verifique se o dinheiro que virá para o Rio será bem aplicado, se produzirá os resultados que dele se espera. Nós precisamos de um senador que faça isso pelo Rio de Janeiro e que saiba defender o Rio. E eu sei defender o Rio. Eu não sei se vocês se lembram, mas o mandado de segurança que impediu a derrubada por 3 meses do veto à lei dos royalties, que tiraria bilhões dos nossos cofres, o mandado de segurança foi de minha autoria. Eu, como deputado federal, preparei o mandado de segurança, entrei no Supremo e consegui impedir a derrubada do veto por 3 meses. Depois, o veto foi derrubado, mas a lei ainda não foi aplicada por uma liminar que continua valendo. Então, eu já tenho essa prática, esse hábito de defender o Rio de Janeiro no Congresso Nacional. Como senador, eu vou poder fazer muito mais. Eu quero também discutir um novo projeto para o Estado. O nosso Estado do Rio de Janeiro não tem perspectiva. O que é que o Rio de Janeiro quer se tornar? Qual é o papel que ele quer desempenhar no país? O Rio de Janeiro tem tantas vocações. Nós temos 4 universidades federais. Nós temos 2 universidades estaduais muito importantes, a UERJ e a UENF. O UERJ, que agora conta com a UESO, né? foi incorporada a UESO pela UERJ. E, além disso, a gente tem grandes centros de pesquisa, o CENPES da Petrobras, o INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a Fiocruz, eu poderia citar vários outros institutos de pesquisa. Então, uma das vocações do Rio de Janeiro é a produção de conhecimento. É preciso articular essa produção de conhecimento com a indústria para produzir complexos industriais, por exemplo, no campo da saúde, complexos econômicos industriais de saúde, por exemplo, de fabricação de fármacos a partir daquilo que a Fiocruz pesquisa, desenvolve e das nossas universidades. Para dar um exemplo, no campo da ciência e tecnologia, essa vocação o Rio de Janeiro tem, mas ela não tem sido estimulada pelo atual governo, seja ele federal, seja ele estadual. Outra grande vocação do Rio de Janeiro é o desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento de um turismo sustentável, de um turismo verde, ecológico. O Rio de Janeiro tem grandes ativos ambientais e turísticos que podem e devem ser explorados para gerar emprego e renda. A cadeia do turismo é uma cadeia limpa. Ela gera empregos limpos nos hotéis, nos restaurantes, nas lojas que vendem os souvenirs para os turistas que vêm e se dirigem depois voltam para os seus locais de origem. Então, o turismo é outro desafio. É preciso reindustrializar o Rio de Janeiro. Reindustrializá-lo como uma indústria nova, não como indústria velha, poluente, as velhas siderúrgicas das chaminés que tornam o ar irrespirável, mas indústrias modernas, intensivas em tecnologia. Isso pode ser feito com essa aproximação da universidade, da academia, com o setor industrial, facilitando o registro de patentes e o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas inovadoras para o Rio e para o Brasil. Então, eu destacaria a aposta na produção de conhecimento, aposta numa reindustrialização intensiva em tecnologia, aposta no turismo, aposta no desenvolvimento sustentável e em fazer do Rio de Janeiro
uma espécie de capital da ecologia brasileira, de capital do desenvolvimento verde, desenvolver a Bolsa de Valores verde, desenvolver o mercado de carbono no país e fazer do Rio de Janeiro um dos centros de negociação do mercado de carbono. Então, tem várias opções alternativas para o Rio de Janeiro. É preciso apostar nessas alternativas, sem prejuízo de outras que podem ser desenvolvidas, formuladas e pensadas. Esses são alguns dos caminhos que eu penso para o nosso Rio de Janeiro, Márcio. E eu tenho certeza de que é possível fazer isso dar certo. O Brasil torce pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma espécie de cara e alma do Brasil. Então, há um desejo, acho que de todo o país, de ver o Rio de Janeiro se levantar. Mas, para isso, a gente precisa fazer o dever de casa da gente. O Rio de Janeiro precisa ser sério, ser responsável, ter gente séria falando por ele, ter gente séria o representando, ter gente com credibilidade falando pelo Rio no Senado. Isso pode fazer toda a diferença. Depende da gente escolher bem os nossos representantes. Então, é para enfrentar esses desafios que eu tenho o desejo de ser senador pelo Rio de Janeiro. E, por isso, a minha candidatura foi registrada já no Tribunal Regional Eleitoral. Nós começamos a campanha na semana que vem e o meu desejo é ter a honra de poder representar o Rio de Janeiro e poder defender o Rio de Janeiro no Senado. Eu tenho a honra de ter sido escolhido já pelo Prêmio Congresso em Foco por 4 vezes, sendo que 3 delas pelos jornalistas todos que cobrem o Congresso, de vários matizes e vieses ideológicos. O melhor deputado federal do Brasil. Eu quero também me tornar, se Deus quiser, o melhor senador do Brasil, para encher o Rio de orgulho, para representar bem os cariocas e os fluminenses, que merecem respeito, que merecem o melhor. Eu acho que chega da gente oferecer para o Rio o pior. Está na hora da gente buscar o melhor para o Rio. Eu quero oferecer para o Rio de Janeiro o meu melhor, o que eu tenho de melhor. A minha capacidade de trabalho, a minha dedicação, a minha seriedade, eu quero colocar isso a serviço do Rio de Janeiro no Senado Federal. Espero ter a honra de poder servir ao Rio de Janeiro lá. Paro por aqui para não cansá-lo demais, eu teria 20 minutos, e eu acho que eu paro por aqui. Imagina, agradeço muito a atenção. Eu não vou falar mais para não cansar, eu acho que até 15 minutos já é cansativo demais, mas eu procurei dar um panorama da minha atuação e do que eu tenho pela frente, se Deus quiser. Candidato, aproveitando a sua fala, eu queria fazer as perguntas que foram direcionadas mais a você. Pois não. E elas, coincidentemente, têm muito a ver com a sua fala inicial, né? A gente fala aqui de algumas questões, né? A primeira é do problema do que indústrias, se é que é o caso, incentivar no Rio de Janeiro, né? Seja com incentivos políticos, empresariais, seja com incentivos fiscais, se é o caso, né? Você já mencionou aí uma série delas. Não sei se você tem mais alguma para mencionar, né? E se você acredita que é válido incentivar fiscalmente o ambiente de negócios. Que setores seriam prioridade, né? E depois, se há dinheiro para isso, né? Porque a gente fica falando aí na época de campanha que vamos fazer isso, fazer aquilo. O Rio de Janeiro, a gente sabe que está numa situação complicada, né? de recursos. Então, essa é a primeira pergunta. Quer que eu já responda essa, então? É isso. Perfeito. Então, primeiro, assim, eu diria mais do que um setor propriamente, eu não me referiria apenas a um setor, mas eu acho que, sobretudo, uma indústria intensiva em ciência e tecnologia, aproveitando a proximidade desses centros de pesquisa e da produção acadêmica que existe no Rio de Janeiro. Eu dizia que o Rio de Janeiro tem uma vocação econômica, uma vocação acadêmica, uma vocação para a produção de conhecimento, que é estampada nas suas 4 universidades federais, são universidades de excelência, além de 2 estaduais. Tem também uma grande universidade que é privada, mas que também faz pesquisa, que é a PUC, da qual eu tenho a honra de ser professor. Ou seja, com todo esse parque científico, acadêmico, é fundamental procurar atrair e incentivar para o Estado do Rio de Janeiro indústrias intensivas em ciência e tecnologia. E eu diria indústrias limpas, indústrias de transformação limpas, com novas tecnologias, pouco poluentes, para que o Rio de Janeiro também seja coerente com a sua vocação de capital da ecologia, capital da sustentabilidade, que eu acho que o Rio de Janeiro tem tudo para ser. Um desses exemplos é a indústria de fármacos, né? É o desenvolvimento de um complexo econômico industrial da saúde, né? Veja que coisa, Márcio, nós nos deparamos, e para citar até um caso simples, né? Nós nos deparamos, durante a pandemia,
com uma enorme dificuldade de conseguir acesso a máscaras e a respiradores. 2 exemplos. Né? Até a máscara baixa do ponto de vista de valor agregado de tecnologia, mas nem isso o Brasil produz mais. Né? O Brasil importa os frascos de vidro para armazenamento das vacinas que a Fiocruz produz, por exemplo. Né? Então, essa indústria toda ela poderia ser alimentada por esse complexo econômico industrial da saúde. Há alguns anos atrás, eu fui parado no aeroporto de Brasília por um senhor que me disse assim: deputado Molon, desculpe incomodá-lo, semana passada chegaram 2 contêineres de remédios quimioterápicos de última geração aqui lá no Porto do Rio de Janeiro. E eu disse: tudo bem, mas e daí? O que isso quer dizer? Ele disse: o senhor sabe quanto valem esses 2 contêineres? Eu falei: não. Ele disse: mais ou menos a nossa exportação anual de café. 2 contêineres versus o que o Brasil exportou durante um ano inteiro de café. O que ele queria dizer com isso? A gente vai eternamente ser um exportador de commodities, né, de produtos primários, né? Ou a gente vai avançar na ciência, tecnologia, inovação, pesquisa? Eu acho que é fundamental avançar. E o Brasil tem inteligência para isso. Nós exportamos cérebros. Nós, certamente, todo mundo conhece algum cientista que hoje não voltou para o Brasil, que está pesquisando fora, porque não teve condição de continuar sua pesquisa no país. Às vezes não é nem pelo salário, é pelas condições de pesquisa. Então, acho que investir na academia e aproximá-la da indústria é fundamental. Eu termino dizendo o seguinte: o PIB brasileiro já foi 30%, digamos assim, já teve 30% do nosso PIB já foi, digamos assim, já foi produzido pela indústria. A indústria já representou 30% do nosso PIB. Hoje em dia representa um pouco mais de 10%. Candidato, para essa primeira pergunta, o tempo está mais ou menos esgotado, mas ela se liga com a seguinte, porque a gente tem uma pergunta a respeito de... Mas só para não fugir de um tema, desculpe, só para não fugir de um tema que você mencionou, que eu esqueci de responder, mas eu prometo encerrar. Eu sou favorável a incentivos fiscais, desde que o resultado que eles produzem seja medido acompanhado para o incentivo ser avaliado. Quer dizer, eu sou contra a farra de incentivos fiscais, incentivo para qualquer coisa, e também não acho que o incentivo seja um problema. Ele é bom se ele for bem feito. Parabéns, boa resposta. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nós estamos muito preocupados na cidade do Rio de Janeiro com uma pretensa morte da indústria tradicional. Tem como voltar essa indústria tradicional e interessa voltar essa indústria tradicional? Nós estamos vendo, como você mesmo sugere, outro tipo de indústria surgindo. E até fora da cidade do Rio de Janeiro, Maricá está encontrando sua vocação petroleira, a área de Resende está entrando nos veículos elétricos. O que a gente pode fazer em termos de indústria mesmo pela cidade do Rio de Janeiro? Bom, evidentemente que a indústria do petróleo e todo o setor petroquímico ele ainda vai continuar válido por algum tempo. O Rio de Janeiro só tem que tomar cuidado para não apostar todas as suas fichas num combustível fóssil ou num produto que está fadado a ser substituído. Né? Há pouco tempo atrás, um sheik árabe dizia assim: a idade da pedra não terminou por falta de pedra, terminou porque a tecnologia da pedra foi substituída pelo metal. Assim será com o petróleo. Né? Nós estamos caminhando para a sua substituição. A substituição dos plásticos, do petróleo como combustível, do óleo, do gás. Então, o que o Rio de Janeiro já deveria ter feito, essa era uma luta minha do Conte lá de trás, era usar a riqueza que o Rio de Janeiro tem do petróleo para se preparar para o pós-petróleo. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta é: nós precisamos apostar numa indústria do futuro. Eu acho que é um erro a gente tentar andar para trás. Que tipo de indústria a gente deve atrair? Exemplo, energia solar. Existe uma febre hoje de instalação de placas solares ou de filmes solares que já estão substituindo as placas. Esse tipo de indústria que deveria estar sendo incentivado pelo BNDES e pelas agências de fomento do Rio, o desenvolvimento de tecnologia e fabricação
não apenas da haste, que o Brasil fabrica a haste e a hélice. A gente deveria estar fabricando a turbina, desenvolvendo tecnologia para a turbina das pás de energia solar. Então, eu acho que esse é o olhar que a gente tem que ter, não é pensar como é que a gente volta para trás, mas como é que a gente vai para frente, como é que o Estado se coloca a serviço disso. Perfeito. A última pergunta direcionada ao candidato Molon que nós temos está ligada ao assunto da logística do Rio de Janeiro. Nós estamos tendo um imbróglio bastante nocivo para o Estado, que é o problema do Galeão / Santos Dumont, né? Nós estamos perdendo a oportunidade e o dote que nós temos de sermos um estado-cidade tipicamente turístico e um polo de logística alimentado tanto pelo Porto do Rio de Janeiro como por uma malha rodoviária bastante boa e pelo aeroporto do Galeão, em função desse imbróglio. O senhor tem uma opinião a respeito de como resolver o que está acontecendo? Quer dizer, a gente está vendo isso acontecer em termos de esvaziamento, as coisas indo para São Paulo e para Minas, né? Confins e os aeroportos de São Paulo estão tomando o nosso lugar. O Galeão está vazio. Sem dúvida. Eu acho que é uma irresponsabilidade que o governo federal pretende fazer com o Galeão. É preciso salvar o Galeão. O Galeão é muito importante para o Rio de Janeiro e é um erro permitir que o Santos Dumont canibalize o Galeão. Isso é inevitável. Evidentemente que quando a gente fala como passageiro, é mais cômodo e mais confortável para todo mundo pensar no acesso ao Santos Dumont, ou para quem está no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Mas essa não é uma boa solução para o Estado do Rio de Janeiro, essa não é uma boa solução para a economia do Rio de Janeiro. O fechamento, o esvaziamento do Galeão, ele traz um enorme prejuízo para a nossa economia. De forma que a modelagem dessa concessão ela tem que proteger e garantir a sobrevida do Galeão e fazer com que o Galeão se torne atraente e interessante economicamente. Então, essa é uma das lutas que eu vou abraçar no Senado Federal como senador também. Lutar para que a logística do Rio de Janeiro não seja sabotada ou não se canibalize, não se autocanibalize com um ativo destruindo o outro e colocando em risco a própria sobrevivência econômica do Estado. Então, certamente, eu tenho um olhar muito preocupado com o que está acontecendo com o Galeão e me coloco na frente dessa luta também em defesa da sobrevivência do Galeão, de uma concessão que proteja economicamente o aeroporto. Bom, por enquanto, eu agradeço, candidato, sua participação. Vamos ouvir agora o Conte, que tem horário para sair, e o Ricardo, e depois a gente volta às perguntas que estão sendo encaminhadas no momento. Tá? Muito obrigado por terem me ouvido. Desculpem se eu falei demais. Não falou não, falou de menos, queremos ouvir mais. Obrigado. Conte, boa noite, por favor, começa com os 20 minutos de apresentação. Aqui fazer um esforço para não é normal parlamentar fazer um esforço para não usar o seu tempo todo da tribuna, né? Mas eu vou fazer um esforço para usar bem menos do tempo aí me destinado, porque já são 15 para as 8, mas foi muito bom a gente ter escutado o Molon. Olha, Márcio, eu agradeço a você, agradeço esse movimento de um grupo de profissionais, de pessoas de várias origens que querem discutir o Rio de Janeiro dentro desse slogan Juntos Somos Mais Rio, e o Rio está precisando muito disso, que outros movimentos como esse surjam nesses 52 dias que restam aí para as escolhas que serão feitas para decidir o nosso destino. Eu quero saudar ao companheiro de partido, Ricardo Rangel, quem eu tenho um orgulho enorme de ser companheiro aí de dobrada nesse processo eleitoral. O Rangel é um dos bons quadros que o Cidadania apresenta, Márcio, nessas eleições que se avizinham. E o meu amigo, companheiro de longa trajetória, Alessandro Molon, e que falou boa parte do que seguramente eu aqui colocaria nas minhas reflexões. A Cidadania não teve, Márcio, nenhuma dificuldade de fazer a sua escolha pelo Molon. A divergência foi mínima da mínima, né, Ricardo? Porque temos proximidade em toda essa pauta para o Estado do Rio de Janeiro. Mas olha, Márcio, o Molon tocou em temas importantes.
Eu vou lembrar o Molon que todos os anos que estivemos juntos na Assembleia, tivemos que lutar para mantermos os recursos da FAPERJ. Teve um governo que não tentou reduzir, alterando, através de uma emenda constitucional, os recursos destinados à inovação, ciência e tecnologia, uma das grandes tradições do Estado do Rio de Janeiro. Substituir essa matriz energética cada vez mais dependente do óleo e do gás, tem que ter investimentos em inovação, em pesquisa. O Estado do Rio de Janeiro vem perdendo ao longo aí dos seus últimos 30 anos a possibilidade de desenvolver ações, aproximando, como muito bem disse o Molon, a academia e o que está instalado aqui de inteligência, que é uma das tradições do nosso Estado, para que possamos ter perspectivas de futuro. Eu diria, Márcio, que o grande problema do Rio de Janeiro, nos últimos 30 anos, seguramente foi não ter um projeto para o Estado do Rio de Janeiro. Eu aqui desafio, qual dos últimos governos teve um que pudesse dialogar com os desafios do presente e olhar o futuro do Rio de Janeiro? Essa deformação da nossa região metropolitana vem sendo acompanhada a cada ano por todos nós. O esvaziamento, né, do desenvolvimento econômico, com raríssimas exceções que você mesmo aí colocou, Márcio, alguma industrialização no sul do estado, o petróleo, né, o óleo e o gás no norte. Mas o que é que vem acontecendo com o Rio de Janeiro no seu desenvolvimento? Um estado que só tem um centralismo metropolitano e econômico, que é a região metropolitana, onde hoje vivem 81% da população numa área que representa 20% do nosso território. É uma região que não tem uma autoridade metropolitana. Por mais que tenhamos aí, já por lei instalada, a Câmara Técnica de Gestão Metropolitana, mas não temos ela funcionando efetivamente. Como é que é resolver, né, esse imbróglio que se transformou esses 21 municípios que compõem, né, esse território onde moram 81% dos fluminenses? Então, é um grande desafio colocado para o Estado do Rio de Janeiro, que diz respeito a plano estratégico, que possa dialogar com todas as áreas de desenvolvimento. O Molon sabe, eu me dediquei os meus mandatos todos, né, à questão da educação, inovação, ciência e tecnologia, e com uma participação nos últimos mandatos na política de adoção, tentando dar uma contribuição a crianças e adolescentes institucionalizados que têm um sonho na vida, que é serem acolhidos por um lar afetivo, que possam ter aí a relação com uma família, que não precisa ser necessariamente a biológica, e sim aquela que dá amor, carinho e afeto. Eu, com o Molon, briguei muito para que o Estado tivesse o primeiro plano estadual de educação. Fomos nós dois que atravessamos a rua e entramos com uma representação no Ministério Público Federal, para que o Estado tivesse minimamente um plano que pudesse mostrar um projeto de futuro para a educação. Conseguimos, mas nunca executado esse plano. Aliás, o Brasil é uma indústria de leis para não serem cumpridas, né? Porque o parlamento que legisla, que cria legislação, a maioria acaba abrindo mão de um dos outros pontos centrais que é a vida dos três que aqui se apresentam, que é fiscalizar a aplicação das leis do país. O que menos se faz no parlamento brasileiro é fiscalizar a aplicação das leis. Leis temos muitas. O que falta é o poder executivo com vontade política de executá-las. E falta um legislativo que tenha o compromisso republicano de fiscalizar essa execução. Então, eu diria a você que o Rio de Janeiro passa por uma crise há muito tempo. O meu sentimento é uma população quase anestesiada e se acostumando ao seu cotidiano. O Rio de Janeiro é um ponto fora da curva com relação... Não é que os outros estados não tenham problemas, mas nenhum deles tem a quantidade de territórios que o nosso tem. Nenhum deles, e o Molon sabe disso,
né? E dos grandes erros do país foi o Estatuto do Desarmamento, ter estabelecido competência para a Presidência da República regulamentá-lo através de decreto. Através de decreto, não é possível o Estado cada vez mais ser permissivo no uso de armas de uso restrito e uso proibido nas ruas do nosso Estado. Isso não tem outros estados. Estou fugindo até um pouco, Márcio, aos temas centrais do meu mandato, porque esse tema hoje é tema central na vida das pessoas, né? O problema do Rio de Janeiro é muito sério. O problema do Rio de Janeiro é muito sério, né? Me E a permita saída... interrompê-lo, candidato, me permita interrompê-lo, porque Pois não, Márcio. você não está saindo do tema na medida em que uma das perguntas que lhe está destinada é comentário sobre o nosso problema de segurança pública, que, aliás, endereça quase todos os outros assuntos. Nós falamos de Galeão. Você não vai para o Galeão sem medo, né? Isso é um fato, né? A gente não tem como resolver o Estado se não resolver a segurança pública. Eu gostaria que você desenvolvesse esse tema. Ô, Márcio, o Galeão é resultado de um conjunto de políticas equivocadas do Estado do Rio de Janeiro. Começa com o ICMS do querosene, que durante muito tempo fez com que as companhias de aviação saíssem daqui para o seu abastecimento. E, segundo, vai pela questão da segurança e da logística, que você já tratou do tema com o Molon devidamente. Quem é que quer passar na linha vermelha? Você conversa com as pessoas do interior do estado do Rio de Janeiro, Ricardo, elas não querem passar na Avenida Brasil, não querem mais passar na linha vermelha, não querem passar mais na Niterói-Manilha, não querem mais passar na Niterói-Manilha. Esse é um tema que está fazendo com que o Rio de Janeiro cada vez mais se torne um local que as pessoas desejam ir, né? Então, quem quer embarcar no Galeão em um voo noturno, quem quer chegar no Galeão em um voo noturno, né? Ouvindo e vendo aquelas cenas que a gente acompanha no nosso cotidiano na grande mídia. Mas eu quero voltar um pouco, Márcio, para o tema aqui, que me encanta nos mandatos, que é fazer com que esse Estado tenha um projeto de educação, um Estado que já teve há 40 anos atrás um projeto de CIEPs. Podemos ter divergências daqui ou dali na visão do Darcy com relação dos centros integrados de educação do país, um Estado com a tradição, né, na inteligência, com a tradição na educação, com as suas universidades, centros de pesquisa. Não é possível nós termos dos piores IDEBs do país. Não é possível, e eu e o Molon brigamos muito por isso, não é possível visão de gestores estaduais equivocadas com relação ao que é, de fato, o espírito da LDB, que é o espírito colaborativo, ou seja, os processos de municipalização do ensino fundamental no Estado do Rio foram desastrosos, né? O Estado foi repassando para os municípios uma responsabilidade onde, no fundo, ele queria se desobrigar, desculpem, de fazer, né, com o ensino fundamental. Não é possível o Rio de Janeiro não ter uma educação pública como já teve a Guanabara. Não é possível. E acompanhamos isso a cada legislatura, os deputados discutindo menos educação, os deputados discutindo menos, do ponto de vista da maioria do seu conjunto, as perspectivas do desenvolvimento do nosso Estado, né? A inovação, ciência, tecnologia, inteligência é a porta aí da conexão do país com a nova sociedade, com a sociedade do conhecimento. Estamos discutindo 5G, ô Márcio, e 60% das crianças brasileiras que frequentam uma escola de 6 a 8 anos não conseguem dominar as competências esperadas para a leitura e para a escrita. 1 a cada 3 crianças que concluem o fundamental de 9 anos de escolarização não conseguem dominar o que se espera na idade de 15 anos para a escrita e para a leitura. O que adianta chegar o 5G à população se a população não consegue interpretar a oportunidade que o 5G oferece? Falta muito no Rio de Janeiro, de forma permanente, constante. Eu, nos 16 anos que estive na Assembleia, presidindo a Comissão de Educação, e o Molon, nos 8 que lá esteve,
Nós debatemos educação todas as quartas-feiras às 10 horas da manhã, sempre trazendo um assunto para a pauta, sempre tentando colocar no centro do debate do Parlamento Fluminense a questão da escola pública, a questão da universidade pública, a questão de termos no Estado do Rio um projeto político de inteligência, né? Fortalecendo aquilo que é mais importante para todos nós. Nós temos aí, o Márcio, a lei de cotas, que completa ano que vem 20 anos, e eu e Molon defendemos isso na Assembleia em 2003. Completa-se agora 20 anos pensatória, ela tem que ser temporária, que nós desejamos, de fato, uma escola pública capaz de dar uma boa ferramenta para todos enfrentar os desafios do mundo. Agora, a lei de cotas tem promovido uma transformação enorme em parte dessa geração, oportunizando aí a jovens das camadas mais populares o ingresso numa boa universidade e recebendo boas ferramentas para enfrentarem o desafio da sua vida, do seu cotidiano. O Rio de Janeiro precisa ser reinventado a partir desse próximo governo. Nós precisamos ter um Senado, precisamos ter uma maioria da nossa representação parlamentar federal, precisamos ter uma Assembleia Legislativa também com uma maioria que possa ter compromisso com que esse Estado passe a ter políticas de Estado, com visão de curto, médio e longo prazo. Perdemos aí o último ativo, que foi a SEDAI, o último ativo econômico. E estamos vendo para onde está indo o recurso da SEDAI com essa crise do CEPERJ. Não é crise do CEPERJ, é crise do governo. O governador diz que não tem fantasma, que as pessoas estão indo ao banco, apresentam o seu CPF e recebem o recurso. É o fantasma de quem está recebendo, é o fantasma de quem não está trabalhando. Esse é o debate, no último grande ativo do Estado do Rio de Janeiro, se diluindo por esse ralo, o ralo da velha política fluminense. A sociedade não aguenta mais. Está na hora de darmos um basta e o dia é o dia 2 de outubro, com grupos como que você que organiza, Márcio. Querem discutir políticas públicas que possam de um novo caminho. É isso que eu acredito muito, e eu fui candidato a vice-governador com Eduardo Paes em 2018, fui vice-prefeito da minha cidade de Niterói, sou carioca, mas fui vice-prefeito da minha cidade de Niterói 2 vezes, onde fui secretário de Educação, onde fui vereador 3 vezes, fui deputado 4 vezes na Assembleia Legislativa, e eu desejo voltar para a Assembleia Legislativa, primeiro para continuar com a minha pauta da educação, inovação e adoção, mas também para ajudar a discutir o Rio de Janeiro, ajudar a colocar o Rio no caminho que acreditamos. Um Estado endividado, altamente endividado, um Estado onde a velha prática política continua tomando conta do nosso cenário governamental. Então, o que eu desejo na Assembleia Legislativa é, junto com alguns outros deputados que lá estão e continuam, e mantendo a nossa trincheira, quando lá estávamos, né, Molon, nessa mesma trincheira, defender o Rio de Janeiro, do que está. Perfeito. Aí. Então, prazer grande. Candidato, prazer grande aproveitando e considerando que você tem que sair mais cedo, eu queria encaminhar a última pergunta específica. Mas que foi vou feita. ouvir o Ricardo Rangel, fique tranquilo. Você está me ouvindo, candidato? Estou ouvindo bem, Márcio, estou ouvindo bem. A última pergunta das genéricas que foi encaminhada a você, e é uma pergunta que ultrapassa o problema da população que está concentrada em 20% do território, não tem nada a ver com essa megalópole conurbada, é a questão do turismo. O turismo é do Estado inteiro. E nós estamos perdendo o bonde do turismo. Países muito menores, como Costa Rica, como outros tantos, têm tido uma frequência muito maior que a nossa. Como não perder esse bonde? Como preservar esse patrimônio que nós chegamos a construir em certa medida e estamos ficando para trás? Márcio, o Rio tem um potencial natural, histórico e instalado para o turismo invejável.
Eu diria que não tem nenhum outro estado com o potencial que tem o Rio de Janeiro. Da capital, em um raio de 200 quilômetros, você chega à Costa do Sol, você chega à Costa Verde, com Paraty, Angra dos Reis, a Costa do Sol com Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, você chega à Serra Verde Imperial, com Petrópolis, Friburgo e Teresópolis, você chega no Vale do Café, capitaneado lá pela história das grandes fazendas, e tem como polo Vassouras, Rio das Flores, Paraíba do Sul. Enfim, não temos um projeto de política de turismo, efetivamente, nunca tivemos. Eu costumava falar na Assembleia, eu fui vice-presidente da Comissão de Turismo da Assembleia durante um período, sabe, Márcio? Eu sempre perguntava aos secretários de turismo como é que era a relação da política de turismo com a questão da logística para o turismo. Eu usava o seguinte exemplo, Márcio, imaginando um alemão chegando no Galeão, alugando um carro e querendo chegar em Paraty. Como é que seria ele sair do Galeão? Com que sinalização? Como é que era a sinalização das nossas estradas para esse alemão chegar em Búzios ou chegar em Petrópolis? Então, um estado que sequer tem uma política de logística para o seu turismo, sequer tem uma política de articulação interdisciplinar com todos os atores públicos que possam alimentar esse potencial que tem o Rio de Janeiro. Você, ao tratar aí da crise do Galeão, e deixamos de ser hub da aviação há algum tempo, todos nós que vamos ao Galeão, quando olhamos aquele painel lá com os voos internacionais, são 10, 12 voos por dia, talvez nada mais do que isso. O Galeão parece um deserto. O que está potencializando o Rio de Janeiro hoje é um turismo interno, muitas vezes do próprio Rio de Janeiro, que deixamos de ser a porta de entrada para o país, deixamos de ser a porta de chegada no país. Perdemos essa porta, essa é a grande verdade. Essa é uma política fundamental e que precisa ser discutida, e a Assembleia Legislativa precisa atuar não só na formulação, mas na fiscalização da execução de uma atividade tão importante. Ela pode empregar pouco, como alguns dizem aí. Tem alguns teóricos da economia que dizem que o turismo emprega pouco. Eu tenho minhas divergências desse ponto. Mas ela circula muito recurso. Ela circula recurso numa cadeia que vai além da cadeia da hotelaria e do transporte turístico. O turismo circula riqueza em boa parte do estado do Rio de Janeiro. Então, esse é um tema central para ser discutido aí ao longo desses próximos 52 dias, e é um tema importante para que possamos escutar dos candidatos a governadores, agora candidatos, não mais pré-candidatos, candidatos a governadores, aquilo que pensam para essa atividade econômica tão importante para o nosso estado. Uma última pergunta. Você teria uma opinião sobre as OSS? Olha, eu e Molon votamos nas OSS no primeiro governo, no primeiro governo Cabral. E resistimos lá, alguns deputados, que queriam incluir a educação também. Você lembra, Molon? Queriam incluir a educação no sistema das OS. Eu conversei muito, Márcio, com deputados amigos de São Paulo, do meu partido, à época o PPS, hoje Cidadania, e que me narraram, Molon, como foi o debate em São Paulo, no governo Mário Covas. Foi o primeiro estado a instituir as OS na saúde. As OS na saúde. Estamos falando a mesma coisa, né, Márcio? As OS, né? E todos falaram, Conte, olha, ponto outro de divergência. O que foi importante nessa constituição das relações do Estado de São Paulo com as OS foi o controle rigoroso do governo. São Paulo tem um controle rigoroso nas suas OS, coisa que não acontece no estado do Rio de Janeiro. Por isso que deu no que deu aqui as OS nos governos anteriores. As OS viraram aqui, aliás, continuam virando sinônimos de desvio de recurso público. Aí agora é o problema do CEPERJ. Então, o Estado não constituiu controles rigorosos
nem equipes técnicas capazes de fazerem o acompanhamento do plano de desenvolvimento do trabalho concedido a essas OS, nem com as metas que deveriam ser alcançadas. Pede a qualquer gestor do Estado que apresente um relatório de metas cumpridas para organizações sociais que passaram a substituir o Estado nas suas ações. O Rio de Janeiro não tem. O Rio de Janeiro não tem controle nenhum dessa relação. Isso é muito grave, porque dá no que estamos vendo hoje aí no CEPERJ, o que vimos na saúde com Cabral, o que vimos em todas as áreas onde tivemos OS no estado do Rio de Janeiro. É lamentável, sabe, Márcio? O Rio de Janeiro... Perfeito, candidato. Eu vou pedir para a gente encerrar. Feitas para não funcionar. Eu vou pedir para a gente encerrar aqui a sua resposta. Perfeito. E começar com o Ricardo. Eu imagino que você esteja estourando já o seu tempo e nós estamos atrasados. Então, vou pedir ao Ricardo que comece com os 20 minutos, agradecendo a sua participação. Ricardo, por favor, os 20 minutos iniciais. Obrigado, Márcio. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que está nos vendo e que a gente não vê, né? Parece que a gente está num palco assim. É um prazer estar aqui com o Márcio. A gente é amigo há quase 30 anos, né, Márcio? E é um grande prazer também estar com o Conte, presidente estadual do meu partido, e uma pessoa que eu respeito e estimo, um bom amigo, e também o Molon, parece que os dois congelaram. Não. Que também é alguém que eu respeito há muito tempo e se tornou um amigo mais recentemente, e foi, como o Conte disse, foi a coisa mais fácil do mundo, a decisão de apoiar o Molon, foi praticamente unânime a decisão do diretório estadual. Então, é um prazer estar aqui, e eu sei também que tem vários amigos meus queridos que estão nos vendo agora. Então, muito obrigado a todos. Bom, diferentemente do Conte e do Molon, eu nunca fiz política. Eu fui candidato em 2018, mas passei a vida inteira na iniciativa privada. Trabalhei em muitos lugares, trabalhei 12 anos. Eu sou formado em administração de empresas pelo FRJ, tenho um MBA pelo IBMEC e uma pós-graduação na GV de negócio de cinema e televisão. E trabalhei em muitos lugares, trabalhei 12 anos no Grupo Icatu. Comecei a minha vida com programação de computadores, análise de sistemas, fui chefe de tecnologia do Banco Icatu, depois fui diretor da holding da Icatu e acompanhei investimentos em várias empresas, mineração de cobre na Bahia, educação à distância no Paraná, as agências de publicidade do Nizam Guanais e a Conspiração Filmes. E aí fiquei muito amigo da turma da Conspiração e fui sócio da Conspiração Filmes por 12 anos, que era e ainda é a maior produtora de cinema e televisão do Brasil. E aí, quando eu fiz 50 anos, eu resolvi parar um pouco e tal, e comecei a escrever sobre política no Facebook. Eu sempre gostei muito de política, apesar de nunca ter feito, sempre fui muito politizado. Eu sou filho de uma pessoa muito politizada, que é o Flávio Rangel, diretor de teatro, que lutou muito contra a ditadura, foi perseguido, censurado, preso mais 5 vezes. Então, eu sempre acompanhei política com muita atenção, apesar de não me envolver. E aí, nessa época, uns anos atrás, eu comecei a escrever no Facebook, isso deu certo, e aí o Ascani Seleme me convidou para ter uma coluna no Globo, e aí tive essa coluna no Globo, depois eu passei a cobrir a folga do Merval Pereira, e aí, finalmente, várias pessoas, inclusive algumas que estão aqui nos vendo hoje, perguntaram se eu não queria ser candidato, se eu deveria ser candidato, porque eu falava de política, escrevia sobre isso no jornal. E aí o Partido Novo me convidou para ser candidato. Eu fui candidato pelo Partido Novo em 2018. Não fui eleito, mas tive 22.746 votos. Todo candidato sabe exatamente o número que teve. É uma votação muito expressiva, mas não foi suficiente para eu entrar. Eu fiquei como suplente. Depois o Partido Novo andou por um caminho que eu não fiquei muito feliz. No ano seguinte, eu saí ali no meio daquela coisa do Ricardo Salles. Eu assinei uma representação junto com o Marcelo Trindade e com
e com o Chicão Bulhões contra o Ricardo Salles, que acabaria sendo a razão da expulsão dele do partido. E aí a Veja me convidou para escrever, e aí eu fui escrever na Veja sobre política de novo, e aí se passaram esses anos, e agora, de novo, surgiu essa coisa de ser candidato novamente ou não. E aí eu decidi ser candidato e olhei bem qual era o panorama partidário, né? O sistema partidário brasileiro é uma mixórdia, mas eu achei que o Cidadania era o partido mais consistente, né? mais íntegro e com uma visão de justiça social, de respeito à iniciativa privada e à sensatez na economia, que é mais ou menos onde eu me posiciono. E aí escolhi o Cidadania, conversei muito com o Conte e finalmente decidimos fazer isso, então sou novamente candidato. E sempre quando eu converso com as pessoas dizendo que eu vou ser candidato, há uma espécie de uma rejeição aí, né? Como se a política fosse uma coisa muito inóspita e corrompida, que não valesse a pena e tal. E eu acho que é exatamente o contrário, né? Resolvi me envolver em política exatamente por esse motivo, porque eu acho que se as pessoas decentes não se envolverem com política, outras pessoas se envolverão. E esse é o motivo de a política brasileira ser hoje um lugar enfim, tão mal visto, né? Eu tenho visto conversando muito em reuniões com pessoas, a quantidade de gente, especialmente da minha idade, que nunca se interessou por política, nunca se envolveu com política, sempre quis ficar fora e agora percebeu onde é que a gente veio dar e que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, e os motivos pelos quais eu resolvi ser candidato são basicamente três. Um é a questão do Estado brasileiro, o poder público, né? O poder público existe para prestar certos serviços que só ele pode prestar, saúde, segurança, educação, treinamento e tal, e não presta nenhum, custa 40% do PIB e presta um serviço de péssima qualidade, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. O outro motivo é o Estado do Rio de Janeiro, que nunca teve uma situação tão degradada, né? Nós tivemos 5 governadores presos, estamos no meio desse escândalo da CEPERJ, o Cláudio Castro já esteve envolvido em 2 outros escândalos de corrupção, logo depois da queda do Witzel, esses escândalos estouraram, depois desapareceram, e agora estamos vendo esse da CEPERJ. Onde é que a gente vai parar? A gente teve, havia 6 conselheiros no Tribunal de Contas, 6 estavam envolvidos no esquema de corrupção, 5 foram presos com base na delação premiada do 6º, né? Nós temos a polícia que sobe a favela e mata como se isso fosse uma coisa normal, aceitável, como se matar pobre na favela, mesmo que seja criminoso, e nunca a gente sabe se e morrem tantos inocentes, como se isso fosse uma coisa razoável, né? A gente ainda tem além do tráfico, a gente antigamente tinha o tráfico, e agora tem as milícias e todos os problemas. A gente vai falar mais disso com toda certeza. E, por fim, eu acho que a gente precisa defender a democracia e reconstruir a democracia. O Estado brasileiro, a institucionalidade foi desmontada em grande medida, a gente vai precisar reconstruir isso e o problema de polarização que a gente tem e a extrema-direita que quer destruir a democracia vai continuar atuante e desleal e violenta, independentemente de quem vencer, né? Derrotar o Bolsonaro não é suficiente, a gente precisa fazer muita coisa, tem muita coisa para fazer em relação a como é que melhora o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem muita coisa desse tipo. Há sempre uma questão em relação ao que um deputado pode fazer. Eu acho que um deputado pode fazer muito, pode fiscalizar o executivo, que é muito importante, pode lutar para trazer verbas para o Rio de Janeiro, que precisa tanto dentro de um modelo republicano, é uma liderança da sociedade sempre, inclusive em questões internas do Estado do Rio de Janeiro, e, obviamente, há muitos parlamentares bons. Estamos aqui na presença de 2 parlamentares que estão fazendo política há décadas e são pessoas sérias. E tem uma coisa muito interessante que de vez em quando você discorda de alguma coisa, mas é tão bom ter alguém de quem você possa discordar, né? Porque há políticos brasileiros com quem você não pode nem conversar, dirá discordar civilizadamente para tentar chegar a um acordo, a uma solução do possível, né? A arte do possível, a frase do Bismarck, que Ulisses Guimarães sempre dizia com muita frequência.
Então, a gente vê quando parlamentares decentes e bem-intencionados se unem e fazem e tentam fazer alguma coisa, aonde se pode chegar. A gente viu isso na CPI da pandemia, que descobriu coisas que a gente nem imaginava e que ficaram impunes assustadoramente, né? Porque alguma coisa deveria ter acontecido, e a CPI da educação, no Ministério da Educação, também descobriria coisas incríveis, e não foi à frente, porque a gente realmente está num modelo de anomalia e de anomia no processo político brasileiro hoje, muito preocupante. Então, a gente precisa recuperar isso. Eu acho que há esperança para o Brasil, eu acho que está muito ruim, portanto, é possível melhorar, e quando está muito ruim, você consegue melhorar rapidamente, e acho que há um efeito, um círculo virtuoso, porque quando certas coisas começam a dar certo, as pessoas ficam esperançosas novamente, e aí as coisas andam, né? Então, há muita coisa que pode acontecer. Eu acho que, como apresentação, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Fiquei aí em 10 minutos. Perfeito. Obrigado pela colaboração. Ricardo, aproveitando, eu gostaria de emendar num ponto que você tocou de leve, mas que está entranhado aqui em todas as conversas. Existe solução para o Rio sem segurança? Eu acho que está claro que não existe, né, Márcio? É uma coisa isso. Recentemente, eu assisti a 2 palestras, que até foram organizadas pelo meu partido, muito boas ambas. Uma sobre a questão econômica no Rio de Janeiro e outra sobre a questão da mobilidade urbana. São 2 problemas gravíssimos. Os 2 palestrantes, gente de altíssimo nível, ambos começaram dizendo, bom, a questão não vamos falar exatamente da questão da segurança aqui, vamos falar de outras coisas. Mas você não consegue falar sobre nada sem falar da segurança, né? Eu acho que a gente tem vários equívocos e várias coisas que precisam ser reavaliadas. A gente tem que lembrar, quando Fernando Henrique passou a faixa para o Lula, ele comentou que ele não tinha dado a devida atenção à questão da segurança e que a segurança seria o plano real do Lula. E o Lula e a Dilma, e agora o Bolsonaro, passaram todo o seu tempo dizendo que o problema da segurança era do governador, que é o governador que controla as polícias. Mas isso não é verdade, né? Porque passa muito por Brasília. O Código Penal, o processo penal, a lei de execução penal, tudo isso é o Congresso Nacional. O controle das fronteiras é federal, da polícia. O controle das armas é dividido entre a Polícia Federal e o Exército. O policiamento das rodovias por onde circulam as armas e as drogas é da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, tem muita coisa para fazer em Brasília. Além do mais, as quadrilhas, as facções criminosas se estendem por mais de um estado. Portanto, um governador sozinho não pode fazer isso. Agora, é preciso que o governador requalifique a polícia, é preciso que a polícia entenda que matar não é uma opção, a gente precisa rever essa questão das drogas, a guerra das drogas. A guerra das drogas é uma coisa inventada lá pelo Reagan, que nunca funcionou em lugar nenhum, e aqui continua não funcionando. Então, a gente precisa ter uma discussão muito séria sobre o que a gente quer fazer em relação a tudo isso. E a gente precisa ter o SUS, precisa ter um plano, o governo federal precisa liderar um esforço em relação à questão da segurança e da violência no Brasil como um todo, né? Mas eu acho que é possível, sim. A gente no Rio tem um problema maior, que a questão da milícia, que é um problema relativamente novo. Estava vendo uma estatística agora assombrosa, porque a gente no Rio tem alguma coisa como 7 ou 8 mil farmácias, e 1.200 delas pertencem à milícia. Quer dizer, há um entranhamento da milícia em todas as esferas de poder e dentro da economia regular, né? Mas eu acho que há o que fazer, sim, tanto no Rio como em Brasília. Precisa consertar, senão a gente não vai a lugar nenhum. Outra questão aqui que foi encaminhada a você seria como você enxerga as possibilidades de melhora na nossa educação pública aqui no Estado, né? Como salvar os esforços que foram feitos por décadas no setor, que tornaram o Estado um Estado bastante educado, né, vamos dizer assim,
e que está perdendo totalmente agora o bonde, para usar a mesma expressão anterior, agravado pela Covid, né? E agravado pela falta de atenção, né, que as autoridades locais têm para o tema. Tem uma pergunta específica do Robson, que é um rapaz do nosso grupo que se dedica a fazer a inclusão da favela, turma do alemão, etc. e tal, que ele pergunta como fazer a inclusão do jovem favelado no mercado de trabalho. Quer dizer, o que a gente é capaz de fazer para acabar com o fosso entre favela e cidade, que passa certamente por emprego. Se não der emprego, não tem como acabar com o fosso. Essa questão da educação é especialmente trágica, de certa maneira, né? Porque se sabe o que precisa ser feito, né? Você tem no Ceará, em Pernambuco, Espírito Santo, mesmo no Rio, quando o Risolía era secretário, o Rio estava lá em 23º lugar, no IDEB, lá o que seja, e caiu para 3º ou 4º. E agora a gente voltou lá para 20º. Quer dizer, se sabe basicamente o que precisa fazer, né? Tem que ter avaliação externa, tem que ter meta, bonificação, monitoramento. Estamos com o Conte Bittencourt aqui, que obviamente entende mais desse assunto do que eu, muito mais, mas enfim, você tem que complementar a renda para evitar a evasão escolar, precisa investir na formação do professor, pagar melhor professor, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Eu acho que o Brasil precisa ter um compromisso com a educação. Sempre tem aquele exemplo, aquela comparação do Brasil com a Coreia do Sul, que nos anos 70 eram comparáveis e a Coreia do Sul avançou e a gente ficou parado, né? A gente tem que ter um compromisso de 20 anos de levar isso a sério. Diz muito sobre quem nós somos, a gente ter 130 anos de república e não ter um sistema de educação pública de qualidade como existe nas democracias do mundo, né? Então, a gente precisa fazer esse compromisso para ter certeza que essas coisas vão acontecer, e esse é um plano de, 20 anos, né? E tem que ser liderado pelo governo federal, pressionado pelo Congresso Nacional. Em relação à pergunta do Robson, você precisa ter educação, o ensino básico funcionando bem, evidentemente, mas você tem que ter um bom curso profissionalizante e tem que ter um alinhamento entre o que o mercado demanda do profissional e o que os cursos profissionalizantes qualificam. Porque hoje em muitos casos, você não tem um gap. Quer dizer, haveria um alinhamento, porque o número de vagas é relativamente similar ao número de formandos, né, de gente qualificada. Só que você qualifica o cara para fazer uma coisa e o mercado quer outra, né? Então, você tem que ter um alinhamento enfim, das Cefetes, das FATECs, do Sistema S e de todos os cursos profissionalizantes que estão sendo feitos pela iniciativa privada, tem uma porção para garantir que a formação é a correta. Eu acho que tem também que ter um apoio ao empreendedorismo. O brasileiro, a gente vai falar disso aqui em algum momento, sobre a questão de inovação e empreendedorismo, né? O brasileiro é muito empreendedor, mas não tem nenhum tipo de apoio do Estado, né? E precisa ter. Então, eu acho que não sei se respondi a pergunta do Robson, mas eu acho que é por aí, né? Nessa linha. Perfeito, Ricardo. O outro tema encaminhado a você foi o tema do desemprego, né? Como fazer o Estado empregar mais, seja em novos setores, como foi mencionado anteriormente, health tech, serviços, seja no que for, a gente precisa aumentar o nível de empregabilidade. O que se pode fazer a esse respeito efetivo? Eu acho que é uma expansão disso que eu falei agora, né? Você investir no Márcio, antes do Ricardo Rangel. Desculpe, Ricardo, só para eu me despedir aí. Márcio, um abraço. Muito obrigado, Conte. Muito obrigado mesmo. Parabéns ao Juntos Mais Forte do Rio. Um abraço. Desculpe. Até breve. Até breve. Mas eu acho que é uma espécie de uma expansão do que a gente estava falando antes, né? Você precisa ter um cuidado
com o ensino profissionalizante, de garantir que você está formando profissionais para o mercado de trabalho, para o que o mercado de trabalho efetivamente demanda, que hoje não acontece muito, e eu acho que a gente precisa investir muito na inovação, no empreendedorismo, para que as pessoas sejam capazes de dar uma ajuda para que as pessoas consigam ir para frente, né? Você vê isso muito na favela, né? Nas comunidades, você tem muitos cursos profissionalizantes de informática, de cabeleireiro, de manicure, né? Você percebe o esforço ali de invenção própria de gente que não conseguiu se formar dentro de um ensino formal tradicional, né? Então, eu acho que você precisa fazer esse tipo de coisa. E se você conseguir estimular a inovação, venture capital, né, o capital de risco, empresas pequenas que estão crescendo, que eu acho que é uma vocação de nós aqui, do Cariocas e Fluminenses, né, da indústria criativa, de empresas de tecnologia, de inovação, que se inventam meio que sozinhas, desde que você dê o apoio necessário, né, que você dê crédito, que você descomplique. Isso é uma queixa que eu tenho ouvido, por exemplo, de empresas pequenininhas, especialmente em comunidades carentes, pequenas, em favelas, de gente que tem editais por aí em que o sujeito vai entrar para conseguir crédito, para conseguir algum tipo de apoio do Estado, e sempre tem, naturalmente, uma burocracia significativa, e há muita gente que não consegue passar porque não tem o know-how para conseguir para conseguir aplicar, né? Para conseguir mandar toda aquela papelada, responder os questionários. Então, o Estado deveria investir nisso, tornar as coisas menos burocráticas, porque hoje são muito burocráticas. Bom, eu vou pedir agora para fazer uma pergunta ao Molon e eu volto a você na sequência, Ricardo. Molon, encaminhar uma pergunta para você em relação à sua opinião sobre a criação do Sistema Nacional de Educação nos moldes do SUS, que está em tramitação no Congresso. Olha, Márcio, acho que pode ser uma boa ideia. Quer dizer, eu acho que assim, a federação é um grande desafio para o nosso sistema educacional. Por quê? Repare, a educação mais importante que tem, né, a meu ver, é a educação infantil, é de 0 a 6. A neurociência mostra que é exatamente nessa fase que o cérebro mais se desenvolve. Então, por exemplo, se as crianças filhas das classes médias conseguem começar a creche aos 2 anos e os filhos das classes mais pobres começam a frequentar algum ambiente escolar aos 6, isso gera uma desigualdade que vai se arrastar pelo resto da vida. Isso gera uma deficiência que significa deixar de fazer com que as nossas crianças, adolescentes e futuros adultos atinjam o potencial que podem ter. Então, é fundamental que a educação infantil funcione bem. Agora, ela é a responsabilidade dos municípios. Bom, e, portanto, a gente tem municípios e municípios com níveis muito desiguais. Como aproximar ou como garantir um nível de qualidade mínimo em todo e qualquer município, independente da sua região, de quão distante esteja dos grandes centros ou não? Esse é um debate. Esse debate sobre o Sistema Nacional de Educação, acho que é um debate importante e pode ser uma das saídas. Mas o fundamental, ao meu ver, é enfrentar esse debate à luz do que a gente quer. A gente quer uma educação que, independente da região do país, independente do governante de plantão, ela tem uma certa estabilidade, uma certa continuidade, um nível mínimo de qualidade que permita às nossas crianças e adolescentes desenharem para si os futuros que quiserem. Esse é um tema fundamental. Sou professor e eu acho que eu não tenho outra saída para o Brasil a não ser pela educação. Então, podem ter certeza que é um tema ao qual vou me dedicar no Senado Federal. Perfeito, Molon. Ricardo, uma pergunta para você. Qual seria a sua opinião sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro ter o planejamento, a coordenação, a execução única das políticas públicas de responsabilidade do Estado, né? Isso é viável? Mas eu acho que não só é viável, como é absolutamente necessário, né? O fato de a gente não ter isso prejudica muito a todo mundo, né? A capital e a todos os outros 21 municípios da região metropolitana.
Isso é uma coisa que existe no mundo inteiro, né? Nós não somos a única metrópole, então é um problema que muitas cidades enfrentam no mundo inteiro. A gente demorou décadas para ter uma lei, né, que fizesse para criar a entidade metropolitana, né, a região metropolitana como entidade política capaz de tomar decisões. Veio lá de 2001, se eu não me engano, a primeira lei em relação a isso, né? Então, e hoje existe, né? E existe no papel e existe, as pessoas estão nomeadas, tem que acontecer. Eu acho que há uma cultura de que cada um cuidando ali da sua cidadezinha, né? Cada prefeito cuidando da sua. Há também um viés um pouco hegemônico da capital e também hegemônico do Estado. A gente tem que ter uma cultura mais colaborativa e no modelo que foi finalmente aprovado, que eu entendo que é bom e quem realmente se debruça sobre esse assunto acha que é muito bom, que esse critério da pontuação, dos pesos, é bom e está corretamente atribuído, né? Então, é uma questão de você realmente juntar todo mundo, os prefeitos, e fazer com que as pessoas conversem para que as decisões sejam tomadas no âmbito da entidade correta, né? Eu acho que vai acontecer, enfim, é relativamente novo, né, que isso ficou pronto, mas eu acho que a tendência é natural e é bom para todo mundo, porque como é que você vai discutir mobilidade urbana se o sujeito mora, sei lá, em Japeri, ou se mora na Baixada, né, mora em Duque de Caxias, que o cara tem que pegar um ônibus que é intermunicipal, mas, na verdade, nunca sai da mesma cidade, porque é tudo uma cidade só, né? Então, eu acho que vai acontecer sim, mas é preciso ter liderança, é preciso ir lá conversar, é preciso que os deputados estaduais, inclusive federais também, vão lá, façam esse papel de fazer com que aconteça, né? Perfeito, Ricardo. Molon, para você, como colaborar a partir do Senado para que o Estado mantenha seu equilíbrio fiscal, que está tão prejudicado aqui nesse Estado? Bom, em primeiro lugar, Márcia, assim, o nível de endividamento dos estados ele passa pelo Senado. Essa é uma das atribuições do Senado, é discutir esse nível de endividamento, autorizar novas dívidas a serem contraídas pelos estados. E o Estado, como casa da federação, ele tem esse papel de discutir um pouco a situação dos estados e quais mecanismos adotar para ajudar os estados a enfrentarem a sua situação fiscal. Eu acho que outro debate importante, aí não só para o Rio de Janeiro, mas que passa pelo Senado, também é um debate sobre uma reforma tributária que o Brasil precisa fazer. Esse é um ponto, acho que, muito importante para o desenvolvimento do país como um todo e também do Rio de Janeiro. Primeiro, do ponto de vista do Rio de Janeiro, nós tivemos uma exceção na tributação do petróleo, que é dos únicos produtos cuja tributação se dá no destino e não na origem. Isso foi feito exatamente para se impedir que o Rio de Janeiro tivesse os benefícios que teria se a tributação fosse na origem. Esse é um debate de tributação. Mas não apenas a isso que eu me refiro, Márcio, eu me refiro também ao sistema tributário de que o Brasil precisa. Eu acho que o Brasil precisa tributar menos produção, consumo e folha de pagamento, folha salarial, e tributar mais renda e patrimônio. Ou seja, a gente precisa de ter mais peso tributário na tributação direta e menos peso na tributação indireta. Basicamente por duas razões. Primeiro, porque a tributação indireta ela é regressiva. Então, quanto mais tributos se recolhem através da via indireta, mais injusta é a tributação. Ou seja, quem ganha menos acaba pagando mais. E também porque a tributação indireta ela é um desincentivo à atividade econômica. Você acaba tributando a atividade econômica e não a riqueza, a renda e o patrimônio, né? Então, acho que essa reforma tributária é importante para o país. Essa reforma tributária deve ter também um viés, a meu ver, de um viés verde,
ela deve desincentivar atividades poluentes e incentivar atividades limpas, e ela também deve ter um viés de simplificação tributária. É muito difícil pagar tributo no Brasil. Se a gente comparar a quantidade de horas que os empresários brasileiros gastam para declarar os tributos que devem, é um número absurdo, né? O Banco Mundial tem um estudo chamado Doing Business, que compara a quantidade de horas médias de um empresário brasileiro, um empresário latino-americano e um empresário da OCDE. Salvo engano meu, era mais ou menos 170 horas um empresário da OCDE, mais ou menos 300 horas um empresário latino-americano, em média, e um empresário brasileiro, mais de 1.000 horas por ano. Ou seja, gasta-se muito tempo para tentar declarar os tributos, e ainda assim é um cipoal de regras em que muitas vezes o empreendedor quer declarar corretamente, faz um esforço para isso e não consegue. Por exemplo, a legislação de ICMS é um caos. Então, é preciso simplificar para incentivar a atividade econômica, incentivar o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, fazer uma tributação verde, que desincentive atividades poluentes, incentive atividades sustentáveis e, por fim, mais tributação direta e menos tributação indireta. Isso tem a ver com o país como um todo, não apenas com o Rio, mas certamente beneficiaria o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro também. Perfeito, Molon. Muito obrigado. Eu vou pedir agora que cada um de vocês estabeleça qual sua prioridade no mandato. A gente sabe que vocês têm que ter uma visão sistêmica e abrangente e ter proposta para praticamente tudo. Vocês têm que ser super-heróis. Mas cada um de vocês certamente tem um assunto com que se preocupa mais, ou um assunto que vocês identificaram como uma preocupação maior do seu eleitorado. Então, começando pelo Molon, eu pediria que vocês enunciassem essa ou essas prioridades. 5 minutos. Assim, primeiro, em relação ao Rio de Janeiro, eu acho que é preciso devolver ao Rio de Janeiro a dignidade da sua representação no Senado. Eu acho que o Rio de Janeiro se envergonha da sua representação no Senado. O Romário não está à altura do que o Rio de Janeiro precisa e merece. E eu acho que esse é o primeiro desafio. Ter um senador que represente os democratas do Rio de Janeiro, independente até da visão ideológica mais específica, que represente os democratas do Rio de Janeiro no Senado Federal e que possa representar com dignidade o nosso Estado, que esteja à altura do Rio de Janeiro, que faça debates qualificados. Evidentemente que, às vezes, a gente pode concordar com algumas posições do representante da gente, discordar de outras, mas é muito diferente quando a gente percebe que a opinião do representante é uma opinião qualificada, fundamentada, que ele sabe sustentar suas posições e está aberto a mudar de posição também quando for convencido do contrário. Então, acho que a maior prioridade é assim, o Rio de Janeiro precisa ter um senador de verdade. O Rio de Janeiro hoje tem 3 senadores e não tem nenhum. O Rio de Janeiro precisa de pelo menos um senador. Um senador de verdade, para representar o Rio. Acho que esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista do conteúdo propriamente dito, acho que tem que ser um senador também que tenha compromisso com a democracia, com o regime de liberdades democráticas, com a manutenção das liberdades cívicas, e o respeito à Constituição, às eleições, aos votos e às mais diversas posições políticas que respeitem a democracia. Terceiro ponto que eu acrescentaria. Eu acrescentaria também, como terceiro ponto, além da defesa da democracia, eu citaria a defesa do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa estar defendido no Senado Federal. Então, o Rio de Janeiro não apenas precisa se orgulhar da sua representação, mas ter certeza de que lá no Senado tem alguém que defende o Rio de Janeiro, que briga pelo Rio de Janeiro, que traz recursos, projetos, propostas, investimentos para o nosso Estado. Eu acho que esse é o terceiro ponto que eu destacaria. O quarto ponto, eu diria assim, uma espécie de reconstrução do Estado. Alguém capaz de discutir os rumos do Estado, como a gente fez aqui mais cedo, a reindustrialização do Rio de Janeiro, que tipo de atividade econômica incentivar, para que buscar recursos em Brasília, para incentivar que tipo de indústria, por exemplo, intensiva em ciência, tecnologia e inovação, para o desenvolvimento do nosso turismo,
não é? Para o desenvolvimento da produção de conhecimento e aproximação dessa produção do mundo do mercado, da indústria, não é? Do setor privado. Eu acho que esse seria, digamos assim, um quarto ponto. E do ponto de vista da reconstrução do Estado, eu acho que a gente passa pela educação, como a gente falou. O Rio de Janeiro vai mal na educação nacional, a gente está muito distante daquilo que poderia estar. Então, acho que um debate sobre qual educação a gente quer para o Rio, para o Brasil, qual modelo educacional, quais investimentos, a gente falou aqui um pouco desse debate sobre o Sistema Nacional de Educação, que você me perguntou, mas também outras iniciativas, como garantir que a primeira infância seja aquela fase em que a gente vai desenvolver ao máximo a inteligência e o potencial das nossas crianças, porque depois se tornem adolescentes bem-sucedidos, inseridos na sociedade, aproveitando seu potencial. Acho que esse é um outro debate. E, por fim, um debate sobre desenvolvimento econômico e criação de oportunidades. As pessoas querem trabalhar, querem viver do seu trabalho e querem ter oportunidade para isso. E isso passa por uma reforma tributária, por uma transição para um outro modelo econômico, que eu chamo de Green New Deal. Eu preparei, Márcio, depois eu vou pedir licença para enviar você por WhatsApp e você colocar à disposição do grupo. Eu estive nos Estados Unidos conversando com parlamentares democratas norte-americanos para entender o que era a proposta deles de um Green New Deal, uma retomada verde da economia, uma transição do nosso modelo econômico atual, baseado no petróleo, para uma economia verde. E aqui nessa proposta, que depois eu vou lhe mandar, a gente fez todos os cálculos, apontou todas as ações, estabeleceu todas as metas do que deve ser feito para garantir essa transição para uma economia verde. E, no final, os economistas que a gente reuniu para prepararem essa proposta fizeram as contas de quanto isso custa e de quantos empregos isso gera. Isso tem o potencial de gerar 9,5 milhões de empregos, com as atividades que a gente descreve aqui antes. Então, essa transição de uma economia cinza para uma economia verde é um dos caminhos para o Brasil, eu tenho certeza que para o Rio de Janeiro também, porque o Rio de Janeiro tem um potencial enorme para ser uma referência na sustentabilidade e para fazer essa transição do nosso país para esse outro modelo econômico. Acho que são algumas das prioridades, já que o tema do aquecimento global e das mudanças climáticas é um tema urgente que o Brasil tem que enfrentar adequadamente. Perfeito. Eu vou passar para o Ricardo fazer o mesmo, mas já deixando para você também uma provocação. É válido sonhar que o Rio de Janeiro possa vir a ter uma frente parlamentar suprapartidária para defender o Estado nessa situação em que se encontra, ou o partidarismo sempre vai estar acima das necessidades do Estado? Passo ao Ricardo e depois vocês respondem. Tá bem, pois não. Tá? É uma provocação para a gente pensar. Bom, então eu falo disso no fim. Isso. Eu acho, Márcio, que quer dizer, essa coisa, né, qual é uma coisa que você gostaria de fazer num país como o Brasil, na situação que a gente está, realmente não é muito difícil, ainda mais para candidatos de opinião, né, como somos o Molon, o Conte e eu, né? Tem aquele candidato fazendo, eu só falo de saúde, o outro só fala de educação. Como é que você vai falar só de saúde ou de educação? Educação é a coisa mais importante, onde está o futuro do país. Mas você tem que estar vivo, né, quando chegar lá. E com 60 mil assassinatos por ano, isso é difícil. E se você destruir o meio ambiente também, aí não vai sobrar nada para os nossos netos. Então, tudo isso é ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente precisa... Eu costumo usar uma frase que é reestatizar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi capturado por interesses privados, de corporações, de políticos, de um certo tipo de empresário que faz sempre um tipo de negócio com o Estado. Enfim, há um patrimonialismo ainda muito grande, né? Enfim, o Raimundo Fauro fala lá disso, que vem lá desde da Revolução de Avis, né? Mas a gente tem essa coisa no Brasil da rapinagem do Estado. E a gente precisa fazer com que o Estado volte a ser público, que preste os serviços públicos de educação, de saúde, de defesa do meio ambiente, de saneamento. E essa como eu falei no começo, quando eu abri, é uma das minhas prioridades, né? Que é o que eu acho que a gente precisa defender o serviço público, né? Fazer com que o serviço público seja voltado para o público.
A outra questão, evidentemente, é a defesa do Rio de Janeiro, e aí eu já vou entrar naturalmente, que até normalmente eu falo disso logo, na provocação que você fez. Quer dizer, todos os estados têm bancadas suprapartidárias ou transpartidárias, né? A bancada daquele estado defende os interesses do estado, independentemente das posições partidárias ou ideológicas, né? São Paulo é especialmente bom nisso, né? Eles defendem os interesses paulistas muito bem. Na hora de defender o interesse do Estado, eles se aliam, né, da esquerda à direita, do mais extremista ao moderado, e se organizam para ter. A gente aqui não tem no Rio, né? Você falou da questão do leilão do Santos Dumont, né? É uma coisa, enfim, gravíssima, né, de ataque ao Rio de Janeiro, e você não houve não é que os deputados do Rio não consigam se unir para falar disso. Você não houve nenhum falar disso, não há ninguém preocupado com isso. Só existe discussão de briga ideológica partidária, intrabancada, né? Nós precisamos de uma bancada que consiga conversar para defender os interesses republicanos do Rio. Eu acho que isso é possível, e eu acho que isso tem que ser uma meta e uma bandeira de qualquer candidato ao Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. Precisa ser uma bandeira de qualquer um que defenda, qualquer parlamento, qualquer um queira ser um parlamentar representando o Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que isso é possível e é uma prioridade. Enfim, para dizer, né, falar de três coisas, existe a questão da democracia, que eu quero falar novamente, que é um ponto fundamental e que o Brasil não está dando a devida atenção e não tem o devido interesse, porque o que existe de político compactuando com um modelo que se levado ao fim, destrói a democracia brasileira, é muito grande. É muito curioso, né? Estranho, né? Esdrúxulo, que políticos que precisam da democracia para viver façam tanto contra a democracia. Então, nós precisamos de políticos que queiram defender a democracia, que tenham isso como uma prioridade altíssima dentro da sua pauta e da sua agenda, e estejam lá no Congresso Nacional garantindo que a democracia brasileira vai ser aprimorada e não deteriorada, como está acontecendo hoje. Acho que são essas as questões fundamentais. Perfeito, Ricardo. Molon, sua opinião sobre essa eventual frente fluminense? Acho que isso é uma imposição, Márcio. Você sabe o que é mais triste? Outros estados já fazem isso. E o Rio de Janeiro não faz isso. Eu não diria nem que seja por causa das divisões partidárias, apenas. Mas eu diria que talvez seja um certo vício de ex-capital. O Rio de Janeiro tem mania de pensar muito o país e pensar pouco o Estado. O próprio nome dos jornais da gente, eles mostram isso, né? A gente tinha o Jornal do Brasil, a gente tem o Globo, a gente tem o Extra, a gente tem o Dia, a gente não tem a Folha do Estado do Rio, a Folha do Rio, né? O Estado do Rio. A gente até tem o Fluminense, que é um jornal de Niterói, importante, mas que não tem a dimensão desses outros, né? Isso eu acho que é um pouco de vício de quem foi capital e tem mania de pensar o país, mas não olha para si mesmo. Então, a bancada do Rio de Janeiro não defende bem o Estado. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Isso precisa mudar. E eu acho que um senador pode ajudar bastante nisso, assim, pelo peso que tem uma cadeira do Senado. São 3 senadores apenas, e eu estou disposto a ajudar nisso decididamente. Claro que não é tarefa para uma pessoa, é uma tarefa que será minha, será do Ricardo, será de muitos outros e outras que estiverem lá conosco, se Deus quiser, mas podem contar com esse meu compromisso, independente de qualquer visão partidária ou ideológica. Acho que o Rio de Janeiro tem que estar acima dessas diferenças todas. Perfeito. Eu deixo, então, essa esperança no ar. Quem sabe a gente terá uma bancada unida nos propósitos do Rio de Janeiro. Bom, queria agradecer muito a vocês. Acho que foi bastante interessante. Queria me desculpar um pouco com alguns ouvintes que não foram atendidos nas suas perguntas, que eram perguntas muito locais e que eu
Conte deveria ter ficado um pouco mais de tempo para ser possível responder. Depois eu vou tomar a liberdade de encaminhar essas perguntas que não foram respondidas ao candidato Conte. O nosso grupo, a nossa organização está à disposição de vocês. Nós vamos continuar fazendo esses debates e outros candidatos aí dos partidos de vocês certamente serão convidados. E acho que só nos resta agradecer todo esse tempo e essa disponibilidade. Boa noite. Muito obrigado por tudo, Márcio. Obrigado pelo convite. Um grande prazer estar com você, com o Ricardo e com todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado. Permaneço à disposição. Okay. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado a todos. Molon, boa noite. Obrigadíssimo. Boa noite.